Os verbos direcionais, que vão ter uma direção, que pode ser do sujeito 1 para o sujeito 2 ou do sujeito 2 para o sujeito 1. Então, ele vai mudar a direção, tá? Por exemplo, o verbo perguntar, palma da mão na lateral, e eu vou usar o indicador dessa forma. Então, eu estou perguntando a você, fazendo uma pergunta a você ou fazendo uma pergunta para vocês. E você também pode me perguntar. Então, eu vou utilizar a mão para trás e você vai estar me perguntando. Viu só? O verbo, ele vai mudar a direção. Eu posso te responder, assim como você pode me responder. Eu posso responder a vocês também. E vocês podem me responder. O outro verbo é avisar. Configuração de mão em Y. Eu aviso, que também tem o sentido de falar, te dizer. Eu aviso a você e você avisa para mim. Você me diz ou você me fala. E eu posso também falar para muitas pessoas, olha só. O outro verbo é ajudar. Configuração de mão dessa forma. Você pode usar tanto o indicador aqui, como a mão em B aqui. Eu uso mais o indicador e ele tem esse movimento para frente. Se for eu te ajudando, se for você me ajudando, você vai virar a direção. A direção é de você para mim, assim como eu posso também concordar com vários, ó. Eu ajudo vocês. Temos também o verbo cuidar. Configuração de mão é essa aqui. Da mesma forma, parecido com ajudar, você vai fazer o movimento. Eu cuido de você. Lembra que tem vários sinônimos, tá? Para cuidar. Não precisa só ser sempre cuidar. Pode ser zelar. Então, cuidar. Eu cuido de você e você cuida de mim e eu posso cuidar de vocês também. Um outro é mostrar. Mostrar, apresentar. Então, eu te mostro. Ó, tocando aqui no meio. Eu te mostro e você me mostra. Para frente ou para mim. Ver, 2 dedos, eu vejo você, você me vê, ou eu olho você e você me olha. Se tiver 2 pessoas numa sala e eu quero chamar a atenção, eu posso pedir para que essas 2 pessoas me olhem. Se for mais de 2 pessoas, você vai usar a sua mão dessa forma. Ei, vocês, prestem atenção em mim, olhem para mim, me assistam. Outra é chamar, chamar. Você vai alisar aqui o dorso da sua mão. Eu te chamo e você me chama. O legal desse verbo é que você pode mudar esse ponto de articulação aqui. Você pode me chamar, assim como eu posso chamar você. Ou eu posso ser chamada por alguém. Então vejam que ele pode mudar a direção várias vezes e também pode mudar o ponto de articulação sem prejuízo do significado. Vamos para mais um? Eu vou, ou eu irei, estou indo. E eu posso vir também, ó, vir. Provocar, provocar. As mãos estão em D, uma próxima à outra, elas não ficam juntas. Elas ficam um pouquinho na frente, ó. Provocar, provocar. E você também pode estar me provocando, ó. Enviar, no sentido de enviar uma mensagem ou um e-mail. Configuração de mão. E a outra mão dessa forma aqui, ó. Você vai passar aqui no meio. Eu vou enviar uma mensagem para você. E você também pode me enviar uma mensagem. Deu para entender? Tem outros verbos também e você pode estar pesquisando e também me perguntando, ó. Me perguntando aqui embaixo no chat, tá bom? Eu espero. Vamos agora aprender os verbos negativos. Isso mesmo. São verbos que incorporam a negação dentro do próprio sinal. Então, vamos começar com não quero. Não quero. O verbo querer dessa forma, não quero. Você tira o gosto aqui do coração. Não gosto. Não posso. Não posso. Pode dar uma batidinha de leve. Não posso ou não pode. Não tenho. Configuração de mão assim, L. Não tenho. Não tenho. Não sei, você vai usar essa configuração de mão aqui, vai colocar aqui e vai tirar. Não sei. Não sei. Não conheço.
a configuração de mão em 4, com os dedos abertos. Aqui é conheço, não conheço, vai fazer. Alguns verbos estão ancorados no corpo e fazem parte do grupo de verbos não direcionais. Então, ancorados no corpo, como assim? Vou explicar para vocês. O verbo gostar, o ponto de articulação é no seu próprio corpo. Amor, amor. Ódio, ódio. Pensar, pensar. Entender, configuração de mão, entender. Saber, saber. Os verbos classificadores também estão dentro do grupo de verbos não direcionais. Os verbos classificadores são verbos que incorporam o gênero objeto, pessoa ou animal. Então, por exemplo, o verbo comer, eu posso incorporar ali os objetos. Comer maçã, por exemplo. Configuração de mão em C. Comer biscoito. Configuração de mão. O verbo beber também vai incorporar o seu objeto, que é, por exemplo, beber cerveja. Você vai fazer o sinal de cerveja. Eu vou beber cerveja. Pegando na alça do copo. Beber pinga ou cachaça, configuração de mão. Beber água. Cortar. Cortar, se eu for cortar, por exemplo, um papel, palma da mão aberta, eu vou pegar a tesoura e vou passar aqui. Cortar. Cortar a unha, eu vou mostrar a minha unha e vou deixar bem pertinho assim, ó. Passando o verbo cortar. Se for cabelo, eu posso fazer aqui ou dessa forma. Sempre usando esse movimento aqui nessa configuração de mão. Cortar cabelo. E se for cortar pão, por exemplo, eu vou usar a faca. Então, é esse cortar aqui. Cortar o pão. O verbo andar ou caminhar vai incorporar aí o animal ou a pessoa. Se for pessoa, você vai usar a configuração em G, uma pessoa caminhando, ou 2 pessoas caminhando, até 4 pessoas você pode colocar aqui na mão, 4 pessoas caminhando. Ou você pode fazer que você estava caminhando, e aí você vai colocar uma pessoa em pé, com os 2 dedos, eu estava caminhando, fazendo caminhada, 2 pessoas fazendo caminhada. Se for um animal caminhando e ele utilizar as 4 patas e não for rastejando, você vai usar dessa forma aqui. É a configuração de mão em 5. Se fosse rastejando, configuração em B. Você também pode incorporar o próprio animal e fazer ele caminhando. Se for um animal grande, você pode fazer aqui as patas caminhando. Viu só? Esses são os verbos classificadores. Então, outro grupo de verbos são todos os outros que não são direcionais, que são os verbos que estão sempre em ação. Os verbos estão em ação e esses não são direcionais, nem se encaixam em classificadores, nem se encaixam em incorporados ao corpo, ancorados ao corpo e nem serão verbos negativos. Então, a gente tem conversar, pregar, falar, nadar, fazer, fazer, cozinhar e muitos outros verbos. Curtam essa aula, compartilhe e também se inscreva aqui no meu canal.